Tarde, pessoal. Então, voltamos, né? Hoje a gente vai fazer a atividade. Eu tinha feito a correção ontem, só que teve um problema no meu celular, não consegui enviar. O vídeo ficou muito grande, aí eu tive dificuldade de fazer o envio. Então, estou voltando aqui para diminuir o tamanho do vídeo e assim conseguir enviar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, ficou a atividade para vocês fazer. Eu recebi algumas atividades, então agora eu vou fazer a correção, tá certo? Então, corrijam as que vocês erraram e tirem as dúvidas das que vocês não conseguiram, tá? Então, vamos para a questão 60. Letra A. A questão 60 pede para a gente transformar os produtos em adições. Então, a gente vai ter que, em vez de resolver, né, a nossa multiplicação, em vez da gente fazer da forma que está lá, a gente vai ter que transformar em uma adição, né? Então, a gente tem na letra A 5 vezes 8. Então, como é que a gente transforma em uma adição? Se a gente fosse multiplicar 5 vezes 8, daria 40, né? Então, a gente tem que transformar essas parcelas de maneira em que fique uma adição e que o seu resultado não fique alterado, né? Então, na letra A, a gente tem 5 vezes 8. Então, eu vou ter 8 vezes 5. 8, ou melhor, 8, somando a parcela 8 por 5 vezes. Então, 8 mais 8 mais 8, 2, 4, 5. Dessa forma. Então, se a gente somar esses valores aqui, a gente vai ter o mesmo resultado, 40. Porque a gente viu que adição a gente pode transformar em multiplicação. A gente pode diminuir esse tamanhozão da nossa adição transformando em uma multiplicação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o 8 por 5 vezes. Multiplico por 8 e dá a mesma coisa desse valor que está aqui. Então, como a questão pede para a gente transformar em adição, então fica dessa forma que está aí na letra A. A letra B, da mesma maneira. Então, a gente tem 10 vezes 2. Então, a gente tem que somar o 2 por 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, dessa forma. Então, fica assim. A letra C, a gente tem uma multiplicação por uma incógnita, né? Ou seja, uma letra que a gente não sabe quanto que vale. Então, quando a gente tem multiplicação dessa forma, a gente é só repetir a letra N, porque essa letra N vale qualquer valor, que a nossa questão ela não está nos dizendo quanto que vale o N. O N pode valer 2, pode valer 50, pode valer 100, pode valer 300, enfim, pode valer qualquer quantidade, só que nessa questão a gente não precisa saber quanto que é essa quantidade, basta a gente fazer a mesma coisa. Então, é o N, somando o N por 8 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, dessa forma, tá? Se ele dissesse pra gente, por exemplo, que o N vale 10, então a gente teria 10 mais 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 10. Só que ele não disse quanto que vale, então a gente coloca a letrinha dessa forma, tá? A gente não pode inventar números para as nossas letrinhas, a não ser que a questão dê quanto que vale essa letra. A letra D, a gente tem 8 vezes... da mesma forma, né? Então, é o A somando por 8 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7
8. Dessa forma, tá? A letra E diz que a gente tem 5 vezes 0. Então, é o 0 somado por 5 vezes 3, 4, 5. Dessa forma. E a letra F, a gente tem 5 vezes x. Da mesma forma, a gente não sabe quanto que vale x, então a gente coloca a letrinha x. X mais x mais x por 5 vezes. 2, 4. 5, dessa forma, tá? Então, essa é a resolução da questão 60. Então, vamos para a questão 61. A questão 61, ele dá o produto 5 vezes 15 igual a 75 e quer que a gente responda a letra A, B e C, né? De acordo com o que se pede em cada alternativa. Na alternativa A, ele pergunta quem são os fatores da nossa multiplicação. Então, os fatores da nossa multiplicação é o 5 e o 15. Então, a gente coloca 5 e 15. Na letra B, ele pede qual é o multiplicando. Multiplicando é o número 5. E na letra C, ele pede quem é o produto. O produto é sempre o nosso resultado. Então, é o 75. Dessa forma, tá? A questão 62 pede para a gente resolver de acordo com o que se pede em cada alternativa, né? Ele não diz qual é o nosso produto em forma de números, né? Ele está na forma escrita e a gente tem que transformar isso na forma numérica. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte: quanto que é o dobro de 3 dezenas? Primeiro, a gente tem que saber o que é dobro. Dobro é todo número multiplicado por 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes. Esse vezes é o meu número que eu vou descobrir quem é, tá? Então, todo dobro de alguma coisa é 2 vezes essa alguma coisa. Aí, ele diz o dobro de 3 dezenas. Então, se uma dezena é equivalente a 10, então 3 dezenas é equivalente a 30. Então, eu tenho o dobro de 30. E aí, é só multiplicar. 2 vezes 30 igual a 60. Dessa forma, tá? A letra B, ele pede pra gente dizer quem é o triplo de 150. Todo triplo de algum número, a gente multiplica por 3. O triplo de qualquer número é multiplicado por 3. Então, qual é o triplo de 150? Então, é 150 vezes 3, que é equivalente a 450. A letra C, ele pergunta quem é o quadruplo de 100. Todo quadruplo é um número multiplicado por 4. Então, qual é o quadruplo de 100? Então, é 4 vezes 100, que é equivalente a 400. A letra D, ele pergunta quem é o quintuplo de 13. Todo quintuplo é o número multiplicado por 5. Quem é o meu número? O meu número é 13. Então, quanto que é o quintuplo de 13? Igual a 65. Dessa forma, tá?